no universo onde a terra e o céu tinham o privilégio de se encontrarem, onde nós víamos que o horizonte facilitava, não é? Pois quando o Senhor, o Eterno, criou os céus e a terra, queria unir os céus com a terra através das suas criaturas, que eram Adão e Eva. Mas no decorrer, não é, da sua estadia, enquanto estavam a ser criados, vamos ver que os homens acabam caindo em pecado. E durante a série que nós tivemos, não é, ao longo desse trimestre, meu caro amigo e minha cara amiga, deu conta de como Deus se preocupou ao ver a sua criatura caindo em pecado. E são essas coisas que nós vamos falar no programa de hoje. Estamos no último programa desta série e vamos falar hoje sobre a maldição, não é? Nós vamos ver que eles são sentenciados por maldição, recebem maldição. Não que Deus os amaldiçoou, mas sim por causa da sua escolha, eles recebem essa maldição. E é isso que nós queremos falar no programa de hoje. Desde já, deixa teu like, tua mensagem, meu amigo. Você que ainda não segue a nossa página, o que é que esperas? Siga a nossa página, partilha para os teus amigos e mais. Temos um canal no YouTube, vai lá, subscreva, é muito importante. Nos ajude a crescer. Espera aí que nós queremos trazer várias informações sobre esta maldição que Adão e Eva vão receber por causa das suas escolhas. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. A maldição de Adão e Eva realmente trouxe vários problemas no universo, onde nós vamos ver que os peixes, os animais que eram antes mansos, se tornaram rudes, se tornaram severos, se tornaram selvagens, pois estavam devorando-se uns aos outros. As plantas, todas as flores estavam murchando, pois tudo que Deus havia feito em beleza e perfeição estava decaindo por causa do pecado, por causa dessa maldição que vinha de Adão e Eva. E nós vamos ver, de acordo com o texto que nós lemos, de que a Adão, Deus vai proferir uma maldição de que ele poderia comer do pó da terra. Ele deveria se esforçar para comer seu alimento. Antes do pecado, Adão e Eva trabalhavam com prazer, não se cansava, não tinha dificuldade. Mas depois do pecado, Adão é obrigado a sentir dores, é obrigado a suar para se alimentar. Veja, meu querido amigo, como o pecado faz. E outra coisa, ele era pó e acabaria de voltar do pó. Algo surreal, algo que jamais o ser humano poderia imaginar. Deus criar Adão e Eva, seres perfeitos, seres que poderiam viver eternamente, mas por causa do pecado, ele poderia voltar do pó, onde o Deus o tirou. Ou seja, vai se cumprindo a palavra que do pó voltarás, pois tu és pó. Adão e Eva, por causa da desobediência, ele tinha que voltar para o pó mais uma vez. Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Imagina um ser que brilhava no universo, um ser que era iluminado, um ser que via a Deus face a face, um ser que tinha em companhia os anjos. Ele perde esses privilégios. Nós vamos ver que na narrativa bíblica, Adão recebe esse castigo. Bom, vamos tentar falar também sobre a Eva, isto mesmo, que é Havá em hebraico. Ela recebe maldição por intermédio da sua escolha, ou seja, ela sentiria dor,
quando dá-se à luz a um filho. E tu viste, meu querido amigo, ao longo da nossa série, nós explicamos nos mais detalhes como é que a Eva poderia sentir dor. Bom, muita gente nos dias atuais tem confundido essa passagem. Pensam que a Eva, não é, a maldição que ela receberia era de sentir dor. Não, dor é a consequência da sua escolha. Concernente àquele assunto que nós falamos nos episódios anteriores, de que a Eva queria ser igual a Deus. E ela não sabia que ser igual a Deus exige muito mais daquilo que estava no seu nível de percepção. E é por essa razão que a Bíblia é taxativa e clara em dizer de que ela sentiria dor de parto ao dar à luz. Bom, nós já dissemos ao longo dessa programação que não sabemos qual foi o motivo que até aquele ponto da história em que Adão e Eva ainda não tinham filhos. Bom, isso fica no segredo do próprio Eterno. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que Deus havia prometido a eles que por intermédio deles, não é, se faria uma grande nação ou a terra poderia ser povoada. Outra maldição que a Eva recebe por intermédio das suas escolhas é a submissão ao seu marido, isto mesmo. Ou seja, antes do pecado, a Eva e Adão eram seres igualitários, pese embora que cada um tinha suas funções. Adão era o cabeça, não é, da criação, mas do ponto de vista de harmonia, todos estavam no pé de igualdade. Mas depois do pecado, a Eva recebe essa consequência de que os desejos dela seriam para seu marido. Por isso é que nós temos visto nos dias atuais, os homens são mandãos, os homens são machistas, como assim são ditos. Essa é uma maldição que veio lá do Gênesis, que veio lá das escolhas da própria mulher. Ela queria ser igual a Deus e ao querer ser igual a Deus acabou sendo sujeita a ter desejos. Os desejos delas seriam para o seu marido e o seu marido poderia o dominar. É ali que nós vamos ver, não é, claramente, como é que a Eva poderia ser dominada pelo seu marido. Por causa das suas escolhas, o fazem ter essas consequências de que ela poderia ser submissa, sujeita. Os seus desejos seriam para seu marido. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora vamos tentar falar, não é, sobre a expulsão do casal no jardim do Éden. Bom, alguns podem se perguntar, mas qual foi a razão de Deus expulsar o casal do jardim, já que aquele jardim lhes pertencia, pese embora em pecado? Isso nos chama a atenção a algo muito importante. Bom, se Deus os expulsa, não é, do jardim do Éden, é porque o jardim do Éden ainda não era contaminado. Pese embora que Adão e Eva haviam caído em pecado, o jardim em si não estava contaminado. Pois se o jardim do Éden estivesse contaminado, Adão e Eva poderiam claramente fazer parte ou pertencer neste jardim. Mas como o jardim não foi corrompido, Deus os tira de lá. Outra coisa curiosa que nós podemos aqui tentar explicar é que Deus põe 2 querubins, isto mesmo, na viração, na porta, na entrada do jardim do Éden, para que pudesse guardar o caminho da árvore da vida. Bom, é necessário que nós possamos tentar explicar de uma forma calma essa passagem. Bom, Deus os tira do jardim do Éden. Qual foi o motivo? Nós queremos dizer que talvez, bom, hipoteticamente falando, talvez é que o jardim do Éden estava a ser preservado. Deus queria preservar o jardim do Éden. Quem estava em pecado era o casal, não o jardim em si. Então Deus os expulsa de lá. Outra coisa que podemos levantar aqui como hipótese é porque aquela sentença que Deus dá ao ser humano, principalmente para Adão, dizendo que ele seria pó, poderia comer, não é? Poderia se esforçar para ele se alimentar, mas tu és pó e do pó voltarás. E onde é que Deus formou Adão? Não foi no jardim do Éden, lembra-se? Foi fora do jardim. Só depois de Deus ter criado Adão, foi assim que ele o pôs no jardim. Então, com o pecado, Deus o tira de um lugar perfeito, não é assim podemos dizer, um lugar que era um paraíso, para lhe locar ou para lhe pôr num lugar onde o havia tirado. É como se ele pudesse perder os privilégios, perder as bênçãos que Deus, o Senhor, havia lhe dado. E Deus o põe fora, junto com a Eva. É algo surreal, mostrando claramente que quando Adão e Eva caem em pecado, não foi o jardim do Éden que se contaminou, mas sim os seus
corações. Outra curiosidade que nós podemos aqui, não é, acrescentar a esta hipótese é que, de acordo com o espírito de profecia, não é, diz que a cidade santa, lá em Apocalipse, que desce da parte de Deus, ataviada para o seu esposo ou para seu noivo, diz-se que poderia ser o próprio Jardim do Éden, isto mesmo. Um Jardim do Éden já mais, não é, brilhoso, que descia da parte de Deus. Existe uma antiga informação, um antigo credo de que o Jardim do Éden, isso é um dos argumentos que o próprio judaísmo, o cristianismo, o espírito de profecia tentam explicar nos mínimos detalhes de que quando Adão e Eva pecaram, o Jardim do Éden foi assunto para o céu, foi levado para o céu. Então isso nos dá créditos, nos dá essas bases, não é? Ainda que sejam mínimas, de que claramente quando Adão e Eva pecaram, não foi o jardim que foi contaminado, apenas eles. É por essa razão que Deus os tira do Jardim do Éden. Agora, outra coisa que queremos falar aqui é sobre Deus ter posto na entrada do Jardim do Éden 2 anjos, não é? 2 querubins, para que eles pudessem guardar o caminho da vida. Qual foi o motivo? Bom, um dos motivos pode ser claramente de que para que Deus impedisse a Adão comer da árvore da vida, comesse dessas folhas que nós já falamos aqui, comece das folhas, porque lá em Apocalipse, não é? Nós vamos ver que lá no céu Deus vai dar as folhas para as nações, para a cura das nações. Veja esta passagem comigo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Realmente Deus vai pôr querubins para que pudessem guardar a árvore da vida. Essa foi também uma das maldições. E a partir daquele momento, eles viam os anjos, conseguiam enxergar os anjos, viam os anjos face to face ou face a face. E naquele momento começaram a perder essa visão. Outra maldição, não é? É essa, de eles estarem fora do jardim, num lugar hostil, num lugar que lhes daria, não é, a capacidade de Adão e tanto a sua mulher pudessem começar de novo. Eles deveriam criar suas plantas, os seus jardins, para se acolherem, para dormir ou para se acomodar. Veja, não é? Antes do pecado, é Deus que dava tudo ao ser humano. Mas depois do pecado, o ser humano tem essa hombridade de trabalhar para si, para que pudesse sobreviver. E nós vamos ver que a história dos nossos primeiros pais vai caindo, vai degradando-se em pecado para que pudesse, não é, se salvar. A graça de Deus e a misericórdia dele, mais uma vez, alcança esse primeiro casal e ele lhes mostra o caminho da salvação, que está em Cristo Jesus. É ele que pode salvar tanto o primeiro casal e nós nos dias de hoje. Talvez você, meu querido amigo, se identificou muito, não é, com as histórias narradas nesta série. Nós apresentamos de uma maneira simples, didática, como é que foi o primeiro casal. E acredito eu que aprendeu alguma coisa conosco. Por isso, partilhe sempre os nossos vídeos. De graça recebeste e de graça dai. Nós não estamos aqui para impedir o crescimento da palavra de Deus. Quero agradecer em meu nome, em nome da minha equipa, a todos aqueles, não é, que se envolveram no processo da gravação desta série. Meu muito obrigado. Queremos com que tudo ocorra dentro daquilo que o próprio Eterno desejou. Queremos crescer mais e mais e acredito eu que vamos chegar lá. Quero aqui mandar os meus abraços para a nossa queridinha, amiguinha Anita Gonçalves, a nossa amiga Selma Cato, Carla Simão, a nossa querida irmã Cláudia Matuca, lá do Dundo, os nossos irmãos que nos assistem de Luanda, Uambo. Atenção às nossas doutoras que também assistem os nossos programas lá em Cuba, França, Zimbábue. Muito obrigado. E queremos crescer mais e mais consigo. Fiquem também com a palavra do nosso narrador, ele que o homem que brilhanta, não é, os nossos programas, os nossos vídeos, Nirvanoia. Foi realmente um prazer enorme ter vocês ali do outro lado a acompanhar aquilo que foi essa magnífica série onde trazemos para vocês toda a informação daquilo que é o Jardim no Éden. Nós temos a plena certeza de que Deus vai abençoar todos aqueles que acompanharam esta temporada, esta série. Não é? Queremos acreditar que
vocês foram partilhando. E sim, esses vídeos sempre ficam gravados nas memórias das redes sociais e também estão lá no canal do YouTube. Seria de bom grado se passasses por lá, deixasses o teu like e também subscrevesse no canal no YouTube, porque é para si também benefício, uma vez que vamos obter conhecimentos daquilo que é a palavra de Deus. O nosso muito obrigado mesmo, porque vós fostes o motivo essencial que nos fez gravar toda esta temporada falando do jardim no Éden, onde falamos da Eva e Adão e tudo mais que vocês acompanharam. E mais, não se esqueça, em outubro nós vamos lançar mais uma temporada. Já vamos lançar o cartaz falando do tema desta nova temporada. Você não pode perder mais uma vez. Nova temporada aqui em Crônicas Celestiais. Até lá, paz e graça.